Beleza. Pessoal, para terminar o assunto de cadeia alimentar, eu preciso trazer uma questão aqui muito importante, que é o desequilíbrio numa cadeia alimentar. Então, tem essa atividade aqui, né, que eu passei para vocês, e eu preciso comentar ela, porque ela é fundamental para a gente saber algumas coisas sobre a cadeia alimentar. Então, tá vendo essa cadeia alimentar? Vamos lá ver o que compõe ela. A gente está vendo uma planta no fundo do rio. Pode ser uma planta, uma alga, sei lá, algum vegetal ou algum produtor. Depois tem o caramujo, que vai comer, né, esse produtor. E depois o lambari, que vai comer esse caramujo. E depois um peixe maior, que vai comer o lambari. E uma ave aí, que provavelmente aí parece ser a garça, que vai comer o peixe grande. Beleza, então essa é a cadeia alimentar que a gente tem. Então vamos para a primeira questão. Ó. Se houver uma caça muito grande do peixe maior, ou seja, uma grande quantidade dele morrer, o que acontece com os outros seres da cadeia alimentar? Então vamos pensar aqui. Se esse peixe morre, a ave vai ter alimento? Não. Não vai. Beleza, então vai ter um problema aí com a ave que não vai ter o alimento mais. E o que acontece com o lambari? O lambari, gente, ele não vai ser comido, certo? Se ele Uhum. não vai ser comido, o que pode vir a acontecer? O número dele aumentar muito. E se o número dele aumentar muito, o que ele precisa? Comer mais quantidades de caramujo, certo? Então, o que vai acontecer? A ave vai diminuir o número, o lambari vai aumentar muito o número, e com isso vai ter um pouco número de caramujo também, porque o caramujo ele, ele vai ser comido muito mais, né? O pessoal vai, o lambari vai comer ele muito mais. Então pensa, ó, Ana Clara. Então, o lambari ele vai aumentar de número, consequentemente, vai aumentar o número de diminuir o número de caramujo e também vai diminuir o número das aves. Então pensa, olha só para você ver o tanto de desequilíbrio e desequilíbrio que faz se eu tirar um carinha aí da cadeia alimentar. Então faz um desequilíbrio muito grande, tá? Então, por isso que a gente tem que preservar todos os animais, certo? Porque se tirar um da cadeia alimentar, vira uma tragédia, assim, enorme ambiental, tá? Ou se acrescentar um também, por exemplo, quando, vamos supor que eu trago um animal de outro país, de outro lugar para cá, é considerado um animal exótico, né? Que não é daqui. Então, se eu trago um animal exótico para cá e esse animal não tem predador, ou seja, nenhum outro animal come ele começa a reproduzir demais, virar uma praga, tipo assim, ele vai comer muitas coisas e fazer um desequilíbrio grandão. Vamos supor que ele seja um herbívoro, ele vai comer várias plantas e pode estragar e competir, né, com outros animais ali. E se, por exemplo, eu tiver. Se esse animal exótico for um carnívoro, né, de topo de cadeia, que a gente fala que é o último, nesse caso, o topo de cadeia seria a ave. Então, se for um carnívoro de topo de cadeia, ele vai, se esse animal exótico for, ele vai comer vários animais ali e vai fazer um estrago aí na cadeia alimentar gigante. Por quê? Ele vai comer alguns animais, esse animal vai diminuir a quantidade, né, de número dele e vai aumentar depois o outro, né, o anterior. Então, vamos supor que ele seja o quaternário, consumidor quaternário. Então, o terciário vai diminuir muito e, consequentemente, o secundário vai aumentar muito de número, né?
Então, vamos para o segundo aí, ó. Uma fábrica de produtos químicos poluiu o rio, atacando todos os seres aquáticos dessa cadeia, ou seja, os peixes, o caramujo. O que que acontece com a ave? A ave, gente, ela vai morrer, porque não vai ter o peixe para ela se alimentar, certo? Beleza. Então, olha se foi. Vou explicar um pouco novamente de novo. Novamente, de novo foi ótimo. De novo, é a questão. Se eu retirar o lambari, né, que é o peixe pequenininho, o que que acontece? O caramujo não vai ser predado, ele vai aumentar de tamanho, aumentar de quantidade, né, da espécie, e o peixe maior, ele vai ter dificuldade para se alimentar, então ele vai diminuir de tamanho e a ave grande, não vai ter o peixe grande para se alimentar, vai também diminuir de tamanho, certo? Então é muito complicado. E se eu tirar a ave? Se eu tirar a ave, o peixe grande começa a não ser predado, né? Vamos supor que eu peguei a ave caçaram ela, né? Diminuiu muito o número dessa ave. O peixe grande vai começar a não ser predado, ele vai reproduzir demais a conta, com mais indivíduos, mais preciso de alimento, então vai comer muito lambari. O lambari vai diminuir de tamanho, de quantidade, né, de espécies, de indivíduos. Então ele vai diminuir e se ele for diminuir, aí o caramujo cresce demais e vai comer muito a planta. Então a planta diminui. Então dá um desequilíbrio aí muito grande, tá bom? Então vamos falar de célula. Aí esse tema de cadeia alimentar agora eu já acabei, tá? Então vamos falar de célula. O que é célula? A célula é a menor parte de um ser vivo, tá? Então a célula a gente vai ver ela ainda um pouquinho mais para frente. Mas antes eu preciso comentar sobre alguns tipos de seres vivos antes para eu poder falar sobre a célula, tá? Porque todo ser vivo, ele possui células. E a gente precisa conhecer esses outros seres vivos, tá bom? Então, os fungos. Os fungos, eles podem ser os cogumelos, certo? Cogumelo, pessoal, é esse aí, esse ser vivo aí que parece um chapeuzinho, né? Parece um guarda-chuva, na verdade. Sei lá. Então, cogumelo, gente, são esses aqui. Ele pode ser colorido, pode ser vermelho, pode ser branco, né? Tem vários tipos de cogumelo. Tem esse cogumelo aí, chamado de orelha de pau, que ele fica. Opa! Ah, pronto, tô soluçando. Que ele é chamado de orelha de pau, porque ele parece uma orelha, certo? O formato dele parece uma orelha, e de pau porque ele fica na árvore, ele fica nos troncos da árvore. E tem esse aqui também, que é um outro tipo de fungo. Então, gente, o fungo, o cogumelo, ele aparece quando chove demais, fica muito úmido, aí que eles aparecem mesmo. Aí a gente consegue ver eles muito fácil. E tem esses cogumelos aqui. Esse aqui é o champignon, que é aquele cogumelo que a gente pode comer. Eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta. Ele tem uma textura mais, como que eu falo? Mais gosmenta, assim, sabe? Eu particularmente não gosto. Mas tem gente que coloca no estrogonofe, na pizza, em vários pratos, certo? Então, fungo, gente, é dividido em cogumelos. Esse aí é um tipo de cogumelo. Esses aqui são os cogumelos, tá bom? Alguns são comestíveis, como o champignon, como o shiitake, como. Qual é o nome do outro? Se eu lembrar, eu falo. Então, alguns são comestíveis, alguns outros não, né? Então, alguns cogumelos, por exemplo, esse vermelhinho aqui, ó, ele pode ser venenoso. Então tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Ou o cogumelo ele é comestível, ou ele é venenoso e pode levar à morte se a pessoa comer, ou ele pode ser alucinógeno. O que que é isso?
fazer a pessoa começar a delirar. Então, se a pessoa come ele, um cogumelo alucinógeno, faz a pessoa delirar. É um tipo de droga, sabe? Então, é perigoso, tem que se comer só, se for comer, né? Só os que pode comer mesmo, que a gente já conhece que pode comer. Tem os fungos unicelulares, que são os fungos, por exemplo, que tá no mofo do pão, que eu vou mostrar depois o mofo do pão, né? Então, os fungos, eles são os fungos unicelulares, são muito pequenininho, a gente não consegue ver, eles são células muito pequenininhas, certo? Isso aqui é uma imagem muito ampliada, mas muito ampliada, né? Que conseguiu ver um fungo unicelular. Então, ele é mais ou menos esse, tá vendo? Bolinha com os, com os negocinhos parecendo tipo reto, né? E o formato dele é mais ou menos isso aqui, ó, certo? E tem um fungo chamado de levedura. Ele é um fungo unicelular que, graças a eles, a gente faz vinho, cerveja e toda bebida alcoólica. E o álcool, qualquer álcool que a gente utiliza, ele é feito através desse fungo chamado levedura, tá bom? E o mofo, né, gente? É, esse aqui é um tipo de decompositor. A gente viu falando sobre os decompositores, né? Então, esse tipo de fungo, gente, ele ataca os alimentos porque ele vai decompor aquele alimento, certo? Então, por exemplo, essa coisinha branca aqui, ó, é um fungo, tá, gente? Não parece um algodãozinho, mas não como alimento que tiver isso, tá? Senão vocês vão ter uma diarreia violenta. Aqui é a laranja com fungo, né? O queijo com fungo e o pão cheio de fungo. Então, não como de jeito nenhum alimento com fungo. Sem contar que é um gosto horrível, tá? E tem um mofo, né, na parede. Existem paredes mofadas, que é quando fica muito úmido, ou, por exemplo, chove demais, o fungo vai lá e começa a atacar a parede, vamos dizer assim. E tem como limpar. A gente consegue limpar com vinagre, que mata fungo, ou com água sanitária, também consegue limpar, tá bom? Então, essas manchas pretas na parede é fungo, tá bom? E temos as bactérias. As bactérias são seres muito pequenininhos, né? Que eu também não consigo ver com meus próprios olhos. São formados de uma única célula, ok? Igual aquele fungo, o mofo, ou esse aqui, ó, né? A levedura, ele é formado de pequenas células muito pequitinhas. E as bactérias, elas podem fazer bem pra gente, viver dentro da gente sem problema nenhum. Ou ela pode causar doenças na gente. Ou elas podem ser as decompositoras que a gente viu também, né? Nos decompositores. E como que eu consigo ver esses seres vivos tão pequenininhos que eu não consigo ver, né? Através do microscópio. Então, com o microscópio, eu consigo ver esses pequenos seres vivos. Aqui está uma imagem de um microscópio cheio de bactérias, né? Então, esse aparelho aqui faz com que eu consiga ver as células que a gente vai ver agora. Vai ser possível a gente ver bactéria, fungo, que eles são muito pequenininhos, tá bom? Então, essa imagem do microscópio, se você olhar no microscópio, você vai ver isso aqui. Isso aí são bactérias. Isso aqui, gente, já é desenho mesmo, sabe? Não é uma imagem de microscópio, não. Tá, e o que que é a célula, né? A célula, igual a bactéria é formada de uma célula, alguns fungos são formados de uma única célula, e a célula, forma o nosso organismo. Várias células formam o nosso organismo, né? Então, a célula é a menor parte de um ser vivo, tá bom? E ela tem o núcleo,
que é o meiozinho dela, o interiorzinho dela, né? Esse é onde está roxo. Esse roxo aqui, ó. Ok? Tem o citoplasma, que é essa parte aqui de fora dela. De fora, assim, né? Ao redor do núcleo, no caso. E a casca do ovo. Ó, a casca do ovo. É porque eu ia falar. Ia comparar com o ovo. Então já vamos comparar já de uma vez o ovo. Vamos pegar um ovo, certo? Um ovo cozido com casca ou um ovo cru mesmo que for. A parte da gema, que é o amarelinho ou o laranja, seria o núcleo do ovo. A parte da clara, né, o branco do ovo, seria o citoplasma. E a parte de fora seria a casca, né, seria a membrana, tá bom? E o que acontece? O ser vivo, ele é formado, né, de células e um monte de células juntas formam um tecido. E o tecido, vários tecidos juntos, formam um órgão. Gente, não é tecido de roupa, não, tá? É o tecido que a gente tem. Tecido significa conjunto de células. Então, tem a célula, um conjunto de células é o tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão. Aí, por exemplo, está o estômago. O conjunto de órgãos forma um sistema, por exemplo, sistema circulatório, sistema digestório, sistema nervoso, vários sistemas que a gente tem, né? E o conjunto de sistema forma um organismo, tá? Então, várias células juntas formam tecido. Vários tecidos juntos formam um órgão. Vários órgãos juntos formam um sistema. E vários sistemas formam um organismo, tá bom? Então, é isso. Ó, nós somos formados de várias e várias células, tá? E eu consigo ver células através desse aparelho aqui, né, chamado de microscópio. E a gente é formado de várias células e tem seres vivos formados de uma única célula, como, por exemplo, alguns tipos de fungo e todas as bactérias. Tá, beleza, a gente aprendeu isso. Sabe quantas células a gente tem no nosso organismo? Mais ou menos 65 trilhões de células. 65 trilhões de células. É muita coisa, né, gente? Muita, muita É coisa. muito zero. Muito. Não dá nem para pensar quantos zeros tem isso. 65 trilhões de células. Claro que se eu escrever, a gente sabe quantos zeros tem, mas de cabeça, uh-uh. E olha tanto que nossas células são diversas. Pensa aí, ó, tem vários tipos de células de vários formatos. Olha só, essa célula aqui é a nossa célula da pele. Ela tem um formato diferente. Essa célula aqui é a do sangue. Ela tem um formato diferente. Essa aqui que parece um ET, é estranho, né? A célula do nosso cérebro. Nosso cérebro é cheio de células desse formato. Essa aqui, gente, é a célula reprodutora masculina. Essa que tem um rabinho, né? Que é o espermatozoide. E essa célula aqui é a célula do coração. Olha só pra você ver, tanto de células diferentes. Ah, essas aqui de cima é do sangue também, tá, gente? Então, nossas células têm vários formatos diferentes, tá bom? Seres unicelulares são aqueles formados de uma única célula. E seres pluricelulares são aqueles formados de várias e várias células, tá? Então, o ser humano, ele é formado de uma única célula ou de várias? Formado de várias, né? Eu falei que a gente tem 65 trilhões, então nós somos seres pluricelulares, tá bom? E tem a célula animal e a célula vegetal. A célula animal, geralmente, ela é mais redondinha, e a célula vegetal, ela é mais quadradinha, tá? A gente consegue ver isso no microscópio direitinho, tá bom? Agora eu vou entrar numa outra matéria aqui, rapidinho. Deixa eu abrir aqui.